Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 24. Aquilo era o equivalente a estar completamente nu na nossa frente. Eu e o Gen trocamos olhares horrorizados. O Atticus meteu as mãos nos bolsos ao voltar-se para o júri, viu o botão de ouro do colarinho e as pontas da caneta e do lápis reluzindo sob a luz. Meus senhores, disse ele. O Gen e eu nos entreolhamos. O Atticus podia muito bem ter dito Scout. A sua voz tinha perdido a sua aridez e distanciamento e dirigia-se ao júri como se fossem pessoas que encontrara numa qualquer esquina dos Correios. Meus senhores, insistiu, serei breve. Mas primeiro gostaria de utilizar o tempo que me sobra para vos recordar que este não é um caso difícil. Não requer uma avaliação cuidadosa dos fatos, mas exijo que estejam absolutamente seguros da culpa do arguido. Para começar, este caso nunca deveria ter chegado à barra do tribunal. Este caso é tão simples como distinguir o branco do preto. A acusação não conseguiu produzir prova médica que corrobore a afirmação de que o crime de que Tom Robinson foi acusado tivesse, de fato, acontecido. Prova essa que dependia unicamente da palavra de duas testemunhas, cujas afirmações foram postas em causa durante o contra-interrogatório, sendo derrubadas por terra pelo testemunho do arguido. O arguido é, por isso, inocente. Mas há uma pessoa presente neste tribunal que é culpada. No fundo do meu coração só há lugar para a pena que sinto pela testemunha principal de acusação, mas a minha pena não é suficiente para poder arriscar a vida de um homem inocente. Foi isso mesmo que ela fez numa tentativa de se isentar da sua própria culpa. Falo de culpabilidade, pois foi a culpa que a motivou. Sim, porque ela não cometeu nenhum crime. Apenas violou o código rígido e honrado da nossa sociedade. Código este, tão severo, que quem o violar acaba por ser expulso do seu meio. Ela é, assim, vítima de uma pobreza e ignorância atrozes, mas não posso ter pena dela. Ela é branca. Ela sabia muito bem qual a extensão da sua ofensa, mas os seus desejos eram mais fortes do que o código que estava violando. Por isso ela persistiu em infringir esse código. Ela persistiu e a sua reação foi aquela que todos já tivemos ocasião de conhecer. Fez algo que qualquer criança está habituada a fazer. Tentou afastar de si a prova da sua culpa. Só que, neste caso, ela não é uma criança que tenta esconder contrabando furtado. Ela se virou contra a vítima. Porque tinha necessidade de o afastar dela. Porque ele devia ser afastado da sua presença, do seu mundo. Ela tinha de destruir a prova da sua ofensa. E qual era a prova da sua ofensa? Tom Robinson, um ser humano. Ela tinha de afastar Tom Robinson, porque Tom Robinson iria lhe recordar o que tinha feito para o resto da sua vida. E o que é que ela fez? Ela seduziu um negro. Ela era branca e seduziu um negro. Fez uma coisa inominável para a nossa sociedade. Beijou um homem preto. Não um qualquer pai Tomás, mas antes um preto jovem e bem constituído. Não havia nenhum código que a preocupasse até o momento em que o violou. Até o dia em que esse código desabou pesadamente sobre ela. O pai dela viu tudo e o arguido testemunhou os seus comentários. E o que fez o pai dela? Não sabemos. Mas existem provas circunstanciais que indicam que Maeleu foi selvagemente agredida por alguém que usou quase exclusivamente a mão esquerda. Conhecemos, em parte, as ações do Senhor. Fez o que qualquer homem branco respeitável, firmemente a Deus, faria nestas circunstâncias. Fez uma queixa sob juramento, assinando-a, sem dúvida, com a mão esquerda. E eis que agora, Tom Robinson está sentado perante vós, tendo prestado juramento com a única mão boa que possui, a mão direita. Assim, um negro pacato, respeitável e humilde, que teve a coragem imperdoável de ter pena de uma mulher branca, tem de pesar a sua palavra contra a palavra de dois brancos. Não preciso de vos recordar a sua aparência e a conduta que tiveram neste tribunal. Os senhores tiveram oportunidade de ver com os vossos próprios olhos. As testemunhas de acusação, à exceção do xerife de Macomb, apareceram perante vós e perante este tribunal com a confiança cínica que os seus testemunhos não seriam colocados em dúvida e que os senhores concordariam com o pressuposto malévolo, que todos os pretos mentem. Todos os pretos são seres imorais e que todos os homens pretos são perigosos para as nossas mulheres. Pressuposto este, aliás, associado a mentes deste tipo. E esse pressuposto, senhores, sabemos não passar de uma mentira tão negra como a cor da pele de Tom Robinson. Uma mentira que não preciso de vos demonstrar. Os senhores sabem verdade e a verdade é só esta. Alguns pretos mentem. Alguns pretos são imorais e alguns homens pretos são perigosos para as mulheres, brancas ou pretas. Mas esta verdade aplica-se à raça humana e não a uma raça específica. Não existe uma única pessoa neste tribunal que já não tenha mentido.
que nunca tenha feito algo imoral e não há nenhum homem vivo que nunca tenha olhado para uma mulher com desejo. O Atticus parou e tirou o lenço do bolso. Aproveitou para tirar os óculos, limpou-os e assistimos a mais uma estreia. Nunca o tínhamos visto transpirar. Era um daqueles homens cujo rosto nunca exalava uma gota de suor, mas agora até a sua tez morena reluzia. Antes de terminar, só mais uma coisa, meus senhores. Certo dia, Thomas Jefferson disse que todos os homens são criados iguais. Esta é uma frase que os Yankees e os altos executivos de Washington gostam de nos empurrar. Neste ano da graça de 1935, certas pessoas têm a tendência para usar esta frase fora do contexto de forma a satisfazer os seus propósitos pessoais. O exemplo mais ridículo de que me lembro é o fato de os grandes arautos do ensino público promoverem os estúpidos e ociosos juntamente com os mais capazes e trabalhadores. E porque todos os homens são criados iguais, depois estes pedagogos vos dirão com seriedade que as crianças que ficam para trás sofrem de graves complexos de inferioridade. Ao contrário do que algumas pessoas nos querem fazer acreditar, nós sabemos que os homens não são criados iguais. Uns são mais espertos do que outros. Há pessoas que têm mais oportunidades porque nasceram com elas. Alguns homens ganham mais dinheiro do que outros. Algumas senhoras fazem bolos melhores do que outras. Algumas pessoas nascem mais dotadas do que a maioria das restantes. Mas há um aspecto, neste país, em que os homens são criados iguais. Há uma instituição humana para a qual um pobre é igual a um Rockefeller. Um homem estúpido é igual ao Einstein e o ignorante é igual ao reitor de uma universidade. Meus senhores, esta instituição é um tribunal. Tanto pode ser o Supremo Tribunal dos Estados Unidos como o mais humilde dos tribunais do país, ou até mesmo este venerável tribunal que servimos. Tal como todas as instituições humanas, os nossos tribunais também têm as suas falhas. Mas os tribunais deste país são os grandes niveladores e nos nossos tribunais todos os homens são criados iguais. Não sou um idealista que acredita firmemente na integridade dos nossos tribunais e no sistema de júri. Isso para mim não é um ideal, mas sim uma realidade de vida e de trabalho. Meus senhores, este tribunal não é melhor nem pior do que cada um dos senhores aí sentados no lugar do júri. Um tribunal é tão são como seu júri e um júri é tão são como os homens que o constituem. Tenho plena confiança que os senhores irão rever as provas apresentadas sem paixão, tomar uma decisão e devolver este arguido à sua família. Em nome de Deus, façam o vosso dever. A voz do Atticus sumiu-se enquanto se afastava do júri. Disse algo que não consegui perceber. Disse-o mais para si mesmo do que para o tribunal. Dei uma cotovelada no Gen. O que é que ele disse? Em nome de Deus, acreditem nele. Acho que foi isso que ele disse. Subitamente, o Dio se debruçou sobre mim e deu uma cotovelada no Gen. Olhem lá. Seguimos o seu dedo de súbito, sentimos um baque nos nossos corações. Calpurnia caminhava pelo corredor central, na direção do Atticus. XX e ela parou timidamente junto na divisória e esperou até obter a atenção do juiz Taylor. Tinha vestido um avental lavado e trazia um envelope na mão. O juiz Taylor viu e disse: "É a Calpurnia, certo?" "Sim, senhor", respondeu. "Por favor, posso entregar este bilhete ao senhor Finch?" "Senhor, não tem nada a ver com o julgamento." O juiz Taylor consentiu e o Atticus pegou no envelope, abriu-o, leu o seu conteúdo e disse: "Juiz, este bilhete é da minha irmã. Ela diz que os meus filhos desapareceram, que não aparecem desde o meio-dia. Eu sei onde eles estão." "Atticus", gritou o senhor Underwood, "estão lá no balcão dos pretos. Estão lá precisamente desde há 1h18. O nosso pai se virou e olhou para cima. "Desce já daí, Gen", chamou ele. Depois, disse qualquer coisa ao juiz que não conseguimos ouvir. Nos levantamos. Quase passamos por cima do reverendo Sickes e descemos as escadas. O Atticus e a Calpurnia juntaram-se a nós na base das escadas. Calpurnia parecia irritada, enquanto o Atticus aparentava uma extrema exaustão. O Gen pulava de excitação. "Ganhamos, não foi?" "Não faço ideia", respondeu o Atticus. "Então estiveram aqui a tarde toda. Vão para casa com a Calpurnia e jantem. E não saiam de lá." "Oh, Atticus, deixe-nos voltar", implorou o Gen. "Deixe-nos ouvir o veredito, por favor, pai." "O júri pode sair e voltar dentro de 1 minuto. Não sabemos." Mas percebemos que o Atticus estava quase cedendo. "Bem, assistiram a tudo, por isso mais vale ouvirem o resto. Fazemos assim. Podem voltar depois de jantar. Mas comam devagar que não vão perder nada de importante. E se o júri ainda não tiver regressado podem esperar aqui conosco. Embora eu ache que tudo estará terminado antes de voltarem." "Acha que vão libertá-lo assim tão depressa?" perguntou Gen. O Atticus ia abrir a boca para responder, mas voltou a fechá-la.
Afastando-se, rezei para que o reverendo Sikes nos guardasse os lugares, mas parei de rezar quando me lembrei que as pessoas se levantavam e saíam, aos grupos, quando o júri recolhia. E certamente hoje à noite iriam encher a mercearia, o OK, café e hotel, isto é, a menos que também tivessem trazido jantar. A Calpurnia levou-nos para casa. Vou esfolá-los vivos. Que ideia! Crianças ouvindo aquilo. Senhor, Jane, não podia ter levado a sua irmã àquele tribunal. A senhorita Alexandra ainda vai ter um ataque quando descobrir. Aquilo não é coisa para as crianças ouvir. As luzes da rua estavam acesas e, ao passar por baixo delas, vimos claramente o perfil indignado da Calpurnia. Senhor, Jane, eu pensava que tinha a cabeça em cima dos ombros. Que ideia! Ela é a sua irmãzinha. O raio de ideia! Menino, devia ter vergonha. Não tem juízo nenhum nessa cabeça. Eu estava feliz da vida. Tanta coisa tinha acontecido naquele dia que sentia que só dali a muitos anos seria capaz de organizar tudo, e ainda por cima agora que a Calpurnia estava enxovalhando o seu queridinho Gen. Que outras maravilhas me estariam reservadas naquela noite. O Gen ria. Não quero ouvir o que aconteceu. Cal, o senhor fique aí. E bem caladinho. Devia estar envergonhado e não rindo. A Calpurnia reavivou uma sequência de ameaças que, por sinal, não causavam lá muitos remorsos ao Gen, que começou a subir os degraus com um já clássico: se o senhor Finch não lhe amaciar o pelo, eu me encarrego disso. Entre já imediatamente em casa, senhor. O Gen entrou todo sorridente e a Calpurnia deu a sua autorização tácita para que o Dio jantasse conosco. Vá para a casa da senhorita Rachel dizer onde estava. Disse-lhe. Ela tá desesperada à sua procura. Ela vai te mandar de volta para Meridian, amanhã de manhãzinha. A tia Alexandra veio ao nosso encontro e quase desmaiou quando a Calpurnia lhe contou onde estávamos. Acho que ela ficou ainda mais magoada pelo Atticus ter dito que podíamos voltar para o tribunal, pois não disse uma palavra durante todo o jantar. Limitou-se a brincar tristemente com a comida no prato enquanto a Calpurnia serviu Gen. O Dio ia com um toque de vingança. A Calpurnia colocou o leite e serviu a salada de batata e presunto, murmurando deviam ter vergonha com vários graus de intensidade. E agora comam devagar, foi a sua ordem final. O reverendo Sikes guardou-nos os lugares. Ficamos surpreendidos quando soubemos que estivemos fora quase uma hora, igualmente surpreendidos por ver que a sala do tribunal estava praticamente como a tínhamos deixado, com algumas alterações pouco significativas. As cadeiras dos jurados estavam vazias. O arguido não estava presente. O juiz Taylor ausentara-se, mas reapareceu quando nos sentamos. Quase ninguém arredou o pé, disse o Gen. Houve algum movimento quando o júri saiu, contou o reverendo Sikes. Os homens lá embaixo trouxeram o jantar para as mulheres e elas deram de mamar aos bebês. Há quanto tempo saíram? Perguntou Gen. Uns há 30 minutos. O senhor Finch e o senhor Gilmer ainda falaram mais um pouco e o juiz Taylor dispensou o júri. Como é que ele estava? Perguntou Gen. Ele falou bem. Não posso me queixar. Ele foi até bastante justo. Ele disse uma coisa tipo: se acreditam nisto devem trazer um veredito, mas se acreditam naquilo então devem trazer outro. Acho até que estava um pouquinho pendendo para o nosso lado. O reverendo Sikes coçou a cabeça. O Gen sorriu. Um juiz não deve ser tendencioso, reverendo, mas não se preocupe que nós ganhamos, disse ele, sabiamente. Não vejo como o júri pode condená-lo depois do que ouvimos. Não esteja tão confiante, senhor Gen. Nunca vi um júri dar razão a um homem de cor contra um branco. Mas o Gen disse ao reverendo Sikes que não havia regra sem exceção e depois tivemos de ouvir uma extensa revisão das provas, juntamente com a própria opinião do Gen sobre a incidência da lei nos casos de violação. Não se tratava de violação se ela consentisse, mas só que ela tinha de ter 18 anos. Isto é, no Alabama. E ela tinha 19. Ao que parece, a vítima tinha de dar pontapés e gritar. Tinha de ser dominada e atirada ao chão de preferência, perder os sentidos. Mas se tivesse menos de 18 anos, então não tinha de passar por tudo aquilo. Senhor Gen, murmurou o reverendo Sikes estas coisas não são propriamente para os ouvidos de meninas. Ela nem sabe do que estamos falando, disse o Gen. Escute, esta conversa é crescida demais para ti, não é? Claro que não. Entendo tudo o que estão dizendo. É provável que tenha sido convincente demais, pois o Gen calou-se e não voltou a abordar o assunto. Que horas são, reverendo? Perguntou ele. Perto das 8. Olhei lá para baixo e descobri o Atticus, que andava de um lado para outro com as mãos nos bolsos. Foi até a janela e atravessou a divisória até as cadeiras vazias dos jurados. Fitou-as, uma a uma. Inspecionou o juiz Taylor,
sentado no seu trono e voltou para o seu lugar. Os nossos olhos encontraram-se e eu acenei-lhe. Ele correspondeu à minha saudação com um ligeiro aceno de cabeça e continuou a sua viagem. O Sr. Gilmer estava de pé, à beira da janela, conversando com o Sr. Underwood. Bert, o escrivão, acendia um cigarro no outro, recostou-se e pôs os pés em cima da mesa. No entanto, os funcionários do tribunal, pelo menos aqueles que estavam presentes, o Atticus, o Sr. Gilmer, o juiz Taylor, que dormia profundamente, e o Bert eram os únicos cujo comportamento parecia normal. Nunca tinha visto um tribunal cheio tão silencioso. Às vezes ouvia-se o choro de um bebê ou uma criança saindo correndo, mas os adultos estavam sentados como na igreja. No balcão, os negros estavam sentados e de pé, à nossa volta, com uma paciência bíblica. O velho relógio da torre fez o seu esforço preliminar e bateu as horas. 8 toques ensurdecedores que fizeram com que até os nossos ossos vibrassem. Quando bateram as 11, eu não conseguia sentir mais nada. Cansada por tentar contrariar o sono, permiti-me uma pequena soneca encostada ao ombro e braço confortáveis do reverendo Sickes. Acordei sobressaltada e esforcei-me o mais que pude por me manter assim, olhando lá para baixo e me concentrando nas cabeças que enchiam aquele setor. Contei 16 carecas, 14 homens que passavam bem por ruivos, 40 cabeças que iam desde o castanho até ao preto. Recordei algo que o Gen tinha me explicado um dia, depois de uma das suas muitas fases em que decidiu se dedicar à chamada investigação psíquica. Dizia que se um número suficiente de pessoas, talvez mesmo um estádio cheio, se concentrasse numa coisa, como por exemplo incendiar uma árvore no bosque, essa árvore queimava sozinha. Comecei então a brincar com a ideia de pedir a todo mundo que estava lá embaixo para se concentrar na libertação de Tom Robinson. Mas pensei que se eles estivessem tão cansados como eu não iria funcionar. O Jill dormia profundamente, com a cabeça pousada no ombro do Gen. O Gen estava quieto. Já se passou muito tempo? Perguntei ao Gen. Claro que sim, Scout, respondeu alegremente. Da maneira como você falou parecia que não ia levar mais de 5 minutos. O Gen ergueu a sobrancelha. Há coisas que você não entende, disse ele. Só que eu estava cansada demais para responder. Mas acho que devia estar suficientemente acordada. Caso contrário não teria percebido da estranha sensação que me assolava. Era em tudo igual a que eu tinha sentido no inverno passado. E agora eu também estremecia. Isto apesar da noite quente. A sensação começou crescendo dentro de mim, até a atmosfera da sala de audiências estar tão fria como aquela manhã de fevereiro, quando as cotovias estavam em silêncio e os carpinteiros pararam de martelar na casa nova da senhorita Moldia e todas as portas de madeira da vizinhança estavam tão fechadas como a porta dos Hadleys. Uma rua deserta, vazia e expectante, enquanto ali o tribunal estava repleto de gente. Uma noite quente de verão não era muito diferente de uma manhã de inverno. O Sr. Equitate, que entretanto tinha entrado na sala e falava com Atticus, bem que poderia usar as suas botas e o casaco grosso. O Atticus interrompeu a sua viagem tranquila e pôs o pé na travessa de uma cadeira, à medida que ouviu que o Sr. Tati lhe dizia. Passava lentamente a mão pela coxa. Era como se estivesse à espera de ouvir, a qualquer momento atire, Sr. Finch. Só que em vez disso o Sr. Tati disse silêncio no tribunal num tom repleto de autoridade e as cabeças viraram-se. Abaixo de nós, o Sr. Tati abandonou a sala, regressando com o Tom Robinson. Conduziu o Tom até ao seu lugar junto do Atticus e manteve-se ali ao lado. O juiz Taylor estava agora alerta, sentado direito, com o olhar fixo nas cadeiras vazias dos jurados. O que aconteceu depois parecia saído de um sonho. Assistia ao regresso do júri, movendo-se como mergulhadores debaixo de água, enquanto a voz do juiz Taylor era fraca, parecendo vir de muito longe. E vi uma coisa que só o filho de um advogado poderia ver ou saberia procurar. Foi tal e qual como ver o Atticus caminhando rua abaixo, levando a espingarda ao ombro e apertando o gatilho, embora sabendo, desde o primeiro instante, que a arma estava descarregada. Um júri nunca olha para o réu que condenou. Quando aquele júri entrou na sala, nenhum deles olhou para o Tom Robinson. O presidente do júri entregou um papel ao Tati que, por sua vez, o entregou ao funcionário que o entregou ao juiz. Fechei os olhos. O juiz Taylor estava contando os votos do júri. Culpado, 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 culpado. Olhei para o Gen. As suas mãos estavam brancas de tanto se contraírem em volta do varão e os seus ombros estremeciam como se cada culpado fosse uma facada nas costas. O juiz Taylor estava dizendo qualquer coisa. Tinha o martelo na mão, mas não o estava usando. Vagamente, reparei que o Atticus começara a empurrar uns papéis da mesa para dentro da sua pasta. Depois fechou-a,
Dirigiu-se ao escrivão dizendo-lhe qualquer coisa. Cumprimentou o senhor Gilmer e depois foi até junto do Tom Robinson e sussurrou algo. Enquanto lhe confidenciava algo, o Atticus tinha a mão no ombro do Tom. Em seguida, o Atticus tirou o casaco das costas da cadeira e colocou-o por cima do ombro. Finalmente saiu da sala, mas não pela porta habitual. Devia querer ir para casa pelo caminho mais curto, pois atravessou rapidamente o corredor central em direção à saída sul. Seguia sua cabeça à medida que ele se dirigia para a porta. Ele nem sequer olhou para cima. Notei que alguém me tocava, só que eu não queria tirar os olhos das pessoas que... Final da parte 24.